aprovados por mesa de votação. O impasse, Léo, continua. Não se sabe muito bem a quem dar credibilidade em termos do resultado dessa votação. O Itamaraty, em mais de uma nota, já se colocou exatamente nesse estágio, nesse patamar de mediação, em linha com os princípios que regem a atual política externa brasileira. Aliás, um dos pilares, uma das marcas da própria política externa brasileira, desde o Barão do Rio Branco, trata-se da resolução pacífica desses conflitos, das controvérsias, e, obviamente, que o governo brasileiro, por ter essa pretensão de ser uma liderança regional na América do Sul, tenta, de certa forma, catalisar, tenta se colocar nessa condição de arbitragem em um tema bastante sensível em termos geopolíticos. Estamos falando de uma eleição que envolve atores extra-regionais, Léo, e que corrobora, que se agudiza exatamente frente a essas tensões das relações internacionais contemporâneas. Cito aqui, por exemplo, a guerra na Eurásia, os conflitos no Oriente Médio, as disputas comerciais entre China e Estados Unidos. E quando a gente olha para a eleição venezuelana, perceba que essa eleição envolve esse conjunto de atores das relações internacionais, de um lado os Estados Unidos já dando a vitória da oposição, e por outro lado países como China, Rússia, Cuba, Irã, seguindo exatamente a menção do próprio Conselho Nacional Eleitoral, proclamando a reeleição de Nicolás Maduro. O Brasil, por sua vez, tenta chefiar esse papel de arbitragem. É muito difícil, Léo. Na atual visita do presidente Lula à capital chilena, na cidade de Santiago, certamente isso será o alvo de uma série de discussões, de amplos debates, e é aguardar os próximos episódios em termos da divulgação dessas atas e cobrar, de um lado, ponto 1, uma posição pacífica de ambos os lados para esse momento de agudização das tensões. Eu acho que o Brasil acerta em termos de adotar esse tom da não ingerência, da não intervenção em assuntos internos dos vizinhos, seguindo exatamente as melhores práticas, a melhor prática da diplomacia brasileira, da autodeterminação dos povos e, obviamente, cobrando também a soberania em termos da Venezuela nesse pleito eleitoral. É importante marcar essa posição do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, Léo, em função de conter essa escalada da violência que o país vizinho encontra-se. A ideia aqui é colocar a oposição e os setores chavistas, de certa forma, a tentar equacionar esse impasse que trata-se aqui de uma contradição que deve se perpetuar nos próximos dias. Professor Gustavo, exatamente isso eu queria perguntar para o senhor. Sei que o senhor não tem bola de cristal e não é aqui o ponto da pergunta, mas a gente, e o senhor principalmente, que estuda esse tema, está mais próximo desse tema efetivamente, a gente consegue fazer algumas considerações e algumas hipóteses. Por exemplo, na semana passada, na semana retrasada, antes das eleições, a gente aqui no Poder Expresso previu, quer dizer, se colocou ali uma série de cenários. E um dos piores cenários, tirando uma barbárie pós-eleitoral, o que naquele momento não aconteceu, os protestos vêm acontecendo, tem prisões, teve mortes, mas foi uma consequência isso do pior cenário eleitoral, no sentido da eleição, que era justamente ter uma vitória de Maduro e essa vitória não ser chancelada por um grupo de países. Agora, não é a primeira vez que isso ocorre. Talvez o grande fator inédito nessa equação seja justamente
entre outros. Mas um dos fatores inéditos é justamente essa relação do Brasil, essa resposta do Brasil, que pode ter sido até contundente na carta de sexta-feira em relação à suspeição da eleição, mas ainda não tem um posicionamento efetivo, se concorda ou não com a eleição do Maduro. Estamos aguardando as atas. Maduro vai mandar essas atas quando, professor? Não há possibilidade real do Maduro mandar atas que mostre que ele foi derrotado nessas eleições. Então, se essas atas não mostram a vitória de Maduro, essas atas elas não vão aparecer. E o governo vai ficar pedindo, mas eu quero a ata, eu quero a ata, eu quero a ata. Dito isso, quais são os cenários que o senhor avalia na Venezuela? E um dos cenários que eu já queria aqui antecipar, para que o senhor detalhasse isso, é a dificuldade, de fato, por mais pressão internacional que se possa haver, inclusive com a própria efetiva definição brasileira, é a saída de Maduro do poder. Eu acho que isso está muito distante. Por quê? Porque Maduro, a gente sabe, tem o controle das instituições, né? A Venezuela não tem essa divisão de poderes tão clara quanto no Brasil. Maduro, como um autocrata, conseguiu ter força nas Forças Armadas, consegue ter força no MP, né, no Ministério Público, consegue ter força no Judiciário. Ou seja, quais as hipóteses, começando pela própria eventual ou não saída de Maduro do poder? Queria que o senhor elencasse aqui algumas chances que podem vir a acontecer em relação à Venezuela. Em termos de prognóstico, Léo, se nós olharmos exatamente para o bloco chavista, vale mencionar, cabe consignar ao longo dos anos, como que esse bloco chavista ele vem se deteriorando. Digo isso em função da própria trajetória eleitoral à frente da presidência de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, em uma primeira eleição presidencial lá em 2013, obteve cerca de 7,5 milhões de votos por parte da sociedade civil venezuelana. Na eleição seguinte, cheia, repleta de controvérsias, com uma série de denúncias e com as sanções que foram impostas à Venezuela por parte dos Estados Unidos, com um presidente autoproclamado lá em meados de 2018, essa votação de Nicolás Maduro caiu para cerca de 6,2 milhões votos. E atualmente, as projeções do próprio Conselho Nacional Eleitoral apontam para um eleitorado de cerca de 5,5 milhões ali de eleitores diante exatamente dessa chapa presidencial capitaneada por Nicolás Maduro. Então, esse é um fato que deve ser levado em consideração, como que o chavismo vem se desidratando na Venezuela em termos políticos nos últimos anos. Isto quer dizer que Nicolás Maduro não é Hugo Chávez. Mas veja, Léo, que esse cenário de saída, esse prognóstico de saída do chavismo após 25 anos, não é muito palpável, não é muito viável, se nós analisarmos todos esses elementos que você já elencou. Há, por parte do chavismo, essa aliança cívico-militar, onde forças armadas, onde diversos setores, inclusive da sociedade civil, apoiam ainda esse bloco chavista. Isto quer dizer que o chavismo não está morto. Ele mobiliza ainda milhões de venezuelanos e, claro, quando a gente olha para esse eleitorado, para essa sociedade, que é uma sociedade fraturada, devemos adotar esse tom, ao que me parece, a meu juízo, acertado por parte do governo brasileiro, de seguir fielmente aquilo que foi estipulado no chamado Acordo de Barbados, datado de 2023. Isto é, uma forte participação não só do governo brasileiro na mediação nesses diálogos entre oposição e o bloco chavista, com a atuação também do governo norueguês, que estabeleceu ao menos essa eleição do domingo retrasado. Agora, pensar nesse processo de transição é muito difícil
na atual conjuntura, já que há elementos chavistas que, de fato, controlam o poder na Venezuela. E, claro, a gente precisa pensar também na outra face da oposição venezuelana.